Olá, boa tarde, deputado, boa tarde à mesa. É muito importante para a gente ter esse espaço aqui, esse minuto para a gente conversar aqui sobre essa questão tão importante que é a reforma tributária, né? O Move Infra vem apoiando a reforma tributária desde o começo. A gente acha que, principalmente para nós que somos grandes investidores e listados na Bolsa, a tributária traz o Brasil para um patamar internacional onde todo mundo passa a entender o Brasil, né? Eu já tive do lado do governo, eu fazia muito roadshow do lado do governo. Quando a gente sentava na mesa com o investidor internacional para conversar, a principal dificuldade é, mas o sistema tributário de vocês não dá para entender. Então, é uma barreira muito grande que a gente vai vencer implantando o IVA, né, aqui no Brasil. Mas, dito isso, a gente ainda tem alguns pontinhos para melhorar, tá, deputado? Então, aqui é só um pouco do MOVE, quem são nossas empresas. A gente vai investir nos próximos 5 anos 80 bilhões de reais no país. Então, a gente acredita muito no Brasil. E um dos tópicos aqui da transição que mais nos preocupa é um pouco do que a colega ali do setor de saneamento já trouxe, né? O setor de infraestrutura de transporte é um setor regulado, tem contratos de longo prazo, então, acho que os nossos menores contratos são contratos de 25 anos, né? A gente tem contrato que chega a 90 anos, dependendo do modo de transportes que a gente está, né? E a gente sentiu que, tanto no GT aqui da Câmara, quanto na proposta do governo, no PLP 68, o Matheus está coordenando o GT, a gente teve bastante sensibilidade de todos esses integrantes para lidar com a questão do reequilíbrio dos contratos de longo prazo, né? A gente tem modos de transporte, por exemplo, um pedágio de uma rodovia hoje tem alíquota de 8, vai passar a ter de 26, 27, então vai ter aumento na tarifa de pedágio. E isso vai trazer necessidade, muito provavelmente, de reequilíbrio desses contratos, né? E o que a gente está trazendo de discussão é, primeiro, que o processo ele possa ser instaurado antes de 30 de junho de 26. Para a gente isso é muito importante, porque quando a gente chegar em 2026, muito provavelmente a gente já vai ter estudo, a gente vai ter toda essa discussão feita já no âmbito das agências reguladoras. Então, para a gente, quanto antes começar, melhor. De toda maneira, a gente sabe que a administração pública, e principalmente quando a gente fala no âmbito federal, ela tem uma maturidade. Quando a gente vai para entes subnacionais, ela tem uma maturidade muito menor. Quando a gente fala ainda de municípios, é diferente ao lidar com esses contratos. E o que a gente vê no PLP 68? Que não tem uma sanção, caso não seja feito o reequilíbrio. E a gente sabe como isso funciona na prática. Eu já fui diretora de agência reguladora, então eu vou dar aqui meu depoimento sobre isso. Você está com vários pleitos para lidar com os problemas das agências reguladoras. É tarifa de energia, é CPI de não sei o quê, é um problema. Então, se você não tiver uma prioridade, isso não vai entrar na sua lista de tarefas a fazer. Então, a gente entende que não uma sanção, mas que, se isso não for adiante, que o concessionário possa fazer esse reequilíbrio cautelarmente, para que o poder público corra atrás de fazer. Então, essa é a nossa discussão, basicamente, sobre esse texto. Eu vou citar um exemplo. A gente teve uma mudança do ICS, que é o Imposto sobre Serviço, nas rodovias pedagiadas, né? Foi mais ou menos em 2013. A agência reguladora de São Paulo, que é o maior estado do país, com um corpo técnico capacitado, demorou mais de 10 anos para reequilibrar o contrato. Se acontecer isso, quem vai pagar essa conta aqui não são só as empresas, é o usuário do transporte, que vai ficar sem esse serviço ou vai ficar com esse serviço deteriorado. Então, a gente tem que proteger os contratos, a gente não tem que proteger as empresas, porque, no final do dia, quem fica sem o serviço é o usuário. Tá? Então, essa é a nossa principal discussão aqui na transição. A gente trouxe algumas questões menores, mas que são importantes para a gente também, a gente que lida com contrato de parcerias público-privadas, né? Quando a gente fala de compras da administração pública, ficou bem claro a questão do diferimento quando o ente privado recebe o dinheiro do poder público. Mas, quando o ente privado recebe o dinheiro do
poder público. Num contrato de concessão, a regra do diferimento não está clara. Eu acho que a intenção e o princípio é o mesmo, a gente já conversou com o secretário API, mas não está escrito. E aí estava a nossa colega aqui do contencioso da Receita Federal, a gente sabe que quando isso não está bastante claro na legislação, pode gerar um contencioso. Então, isso é muito importante, principalmente nos contratos de parceria público-privada, onde a gente recebe contraprestação do poder federal, do poder estadual, e são contratos mais difíceis de serem viabilizados. Então, qualquer ônus a mais ali, provavelmente faz com que a gente não tenha esse contrato de concessão ou de parceria. Regimes diferenciados, né? O que a gente está pedindo é que nos regimes diferenciados, a gente, por exemplo, tem alíquota diferenciada principalmente para transporte de passageiro, né? Na regra da emenda constitucional, metrô, ônibus, né? Que em geral são concessões ou permissões, né? É fundamental para a gente deixar claro, né, que a redução parcial da carga, né, como, por exemplo, está sendo nessas questões, de 60%, não vai alterar aqueles créditos que a gente já apropriou. Né? Para os futuros, não vai gerar crédito, mas aquilo que a gente já está apropriado e apropriará que não haja a redução. E um último ponto, que a gente não estava tão preocupado, mas depois da emenda do PIS e COFINS a gente ficou preocupado, depois da MP do PIS e COFINS a gente ficou preocupado, né? É que o texto ele traz que lei complementar disciplinará a fórmula de utilização dos créditos de PIS e COFINS até a extinção. Só que a gente quer ter uma segurança jurídica de como que né, essa administração e como vai ser a compensação dos créditos de PIS e COFINS. Se a gente deixar para ser regulamentado lá em 26, a gente não vai saber como vai ser. Então, a nossa sugestão é que seja a regra estabelecida na hora da geração do crédito, já no começo, para a gente saber qual que vai ser essa regra. Deputado, eram essas as nossas contribuições. Mais uma vez, eu quero ressaltar isso. A gente, como grande investidor, e a gente tem em valor de mercado, é o mesmo número, mas em valor de mercado, essas 6 companhias são 80 bilhões em valor de mercado. A gente sabe a importância da reforma tributária, mas a gente também quer que esses contratos sejam sustentáveis no longo prazo e que a gente mantenha os nossos serviços de qualidade.